Não há nada de errado com isso, mas não há dados que indiquem que isso vai fazer diferença. E é por isso que o CDC não mudou a recomendação. E é aí que tem um ponto que me chamou a atenção, porque quando a gente fala sobre método científico, basicamente isso é algo que acontece. Uma opinião ela é falada, depois a opinião ela é debatida, ela é mudada, e conforme as informações vão chegando, conforme mais dados, mais provas, mais testes, a interpretação de fato pode mudar. Na verdade, ela tem que mudar. Afinal, ciência se prova dessa forma, né? O contraponto nesse momento aqui, que muitos canais de esquerda e muitos canais de direita também não querem que você entenda, é que os diários do Fauci, de certa forma, eles estão sendo usados como uma metralhadora de argumentos completamente fora de contexto. E mesmo eu tendo muito para te falar ainda, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião nesse momento. A opinião dos jornalistas investigativos sobre a audiência no Senado foi que aquilo ali foi uma caça às bruxas televisionada. Eu não acho que é bem por aí, a gente tem fortes argumentos para não enxergar por esse lado, só que tem gente falando também que usar a quinta emenda nesse momento aí, basicamente é uma estratégia para não polarizar ainda mais o que já tá dando merda. E dar merda nesse caso, segundo os jornalistas, é ele evitando ser preso por perjúrio, entendeu? Ele foi convocado, né, foi intimado a depor por um senador que é médico, oftalmologista e que desde 2021 criou aí um desafeto, uma inimizade com o Fauci. E acontece que ele sentou lá nessa missão e ele não respondeu nenhuma pergunta. Nenhuma. Foram quase 3 horas de audiência e em todas as perguntas ele invocava a quinta emenda da Constituição Americana, que é aquela garantia de não produzir prova contra si mesmo. A verdade mesmo é que a pandemia da Covid deixou de ser um debate sobre saúde e se transformou em uma arma de guerra geopolítica e ideológica. Nós fomos engolidos por uma guerra híbrida de informação, onde a ciência foi sequestrada pela narrativa que desse mais votos. De um lado, a gente tem um cerco médico e midiático que blindou certas narrativas e durante anos, a simples menção de que o vírus poderia ter vazado de laboratório de Wuhan rendeu uma certa censura, rendeu cancelamento e os rótulos negacionistas. E hoje, os órgãos do próprio governo americano dizem que o vazamento acidental pode de fato ser uma hipótese e a das mais prováveis. Numa entrevista exclusiva a uma TV americana, um ex-secretário de Estado do país disse acreditar que o coronavírus tenha escapado do laboratório de Wuhan. Mike Pompeo era um dos principais auxiliares do ex-presidente Donald Trump. Ele ainda afirmou que a administração estava perto de descobrir como surgiu a pandemia e que o governo tinha fortes evidências sobre a origem do vírus. Esse silenciamento forçado gerou uma cicatriz de desconfiança profunda na população. Só que na outra ponta, o vácuo da transparência abriu as portas para uma avalanche de desinformação completa. Por exemplo, fóruns e políticos começaram a misturar documentos reais com teorias especulativas extremas. Qualquer morte súbita no mundo passou a ser contabilizada por blogs amadores como culpa do sistema, ignorando o contexto clínico envolvido ali. E aí o resultado? O público, obviamente, o público comum, ficou ilhado, cara. Você basicamente não sabia se você acreditava na TV, que estava censurando os debates, ou então no político que estava gritando na internet, passando a verdade. E é nesse cenário de caos que o Fauci senta diante do Senado e ativa a quinta emenda. 111 vezes, diga-se de passagem, ele usou da quinta emenda 111 vezes. Por orientação jurídica, declino respeitosamente a responder com base nos meus direitos previstos pela quinta emenda da Constituição. Para os críticos, essa é a confissão silenciosa da culpa de quem esconde os lucros bilionários das vacinas. Para a defesa, essa é a única estratégia jurídica inteligente de um homem de 85 anos para não cair nas armadilhas de perjúrio armadas por seus inimigos políticos. Não se está, é aquela célebre pergunta de sempre que a gente está fazendo quando lida com esse assunto. Por que estão fazendo isso agora? Por que o Robert Kennedy, o secretário júnior, o secretário da saúde americano, um conhecidíssimo contrário à vacina, por que ele está recuperando esse dado? Porque, de novo, levantar a questão de Wuhan, levantar a questão de se foram os animais, dos animais para os humanos, ou se era um vírus criado em laboratório que saiu do controle, tudo isso volta. E isso tem interesse político, é evidente.
Então, qual que seria a conclusão sobre esse caso que está literalmente abalando o mundo inteiro? E eu tenho que te falar que o meu veredito, o meu intuito principal, não era trazer para você aqui um vilão pronto ou então um herói imaculado. A minha intenção, cara, é colocar as cartas na mesa para você, para que você consiga enxergar exatamente quais são as informações que estão na sua frente e com o seu discernimento você saiba como se posicionar. É inegável que houve sim soberba por parte das autoridades de saúde globais. As falhas de comunicação, o autoritarismo de certas medidas e a falta de transparência sobre os financiamentos no laboratório de Wuhan cobraram um preço bem alto. Se houve corrupção com o lobby das farmacêuticas para derrubar tratamentos mais baratos, isso aí precisa ser julgado de forma implacável pela justiça. E eu repito, se for comprovado que houve essa manipulação aí mesmo, o martelo da justiça, meu amigo, tem que ser completamente impiedoso. Não pode deixar margem, não pode deixar brecha, tem que criar um precedente absurdo para que isso nunca mais aconteça. Só que a gente sabe como as coisas funcionam, né? E outro ponto que ficou muito claro também é que no xadrez da política mundial, documentos importantíssimos são usados como munição fragmentada. O caso Fauci se tornou um símbolo máximo da nossa era, uma época onde os fatos importam menos do que a narrativa que você consegue emplacar nas redes sociais.